Meu vizinho quer ser youtuber. Ele é aquele tipo de youtuber que gosta de fazer trollagens. Ao longo dos anos, eu vi torcer canela, deitar-se de bruços no capô do carro enquanto ele descia lentamente a garagem e se molhar com água morna. O tempo todo ele gritava: vitória épica, trollagem épica. Pode ser cansativo vê-lo fazer essas travessuras em busca de fama viral. Então, quando ele bateu na minha porta outro dia, me disse que ia viajar por algumas semanas e pediu que eu pegasse suas correspondências. Honestamente, foi um alívio. Não consigo explicar a paz de espírito que senti ao saber que não precisaria mais me preocupar com nenhuma das suas estupidezes por um tempo. Eu sempre tive medo que as suas travessuras acabassem se infiltrando na minha vida. As coisas estavam bem normais nos primeiros dias. Ele recebeu algumas contas, algumas correspondências e o que eu só posso presumir ser um cartão de aniversário. Então, uma noite, cheguei em casa e encontrei uma caixa de papelão esperando na varanda da frente da casa dele. Em letras vermelhas grandes estava escrito: retornar ao remetente. Não sou um cara pequeno, mas admito que tive problemas para levar a caixa sozinho. Era realmente muito pesada. Arrastar para minha casa do outro lado da rua foi ainda mais difícil. E logo percebi que não haveria como arrastar pelas escadas e pela porta da frente. Então decidi deixar o pacote dele na minha garagem. Não era como se eu guardasse meu carro lá. O portão da garagem era uma porcaria que se recusava a abrir sem uma boa pancada. Era melhor eu deixar o meu carro na frente da garagem do que lutar com o portão da garagem toda manhã e toda noite. Em retrospectiva, eu deveria ter deixado o pacote no chão enquanto lutava para abrir o portão complicado. Mas você sabe como é quando você encontra uma boa forma de segurar algo pesado. Não faz sentido você colocar no chão de novo. Foi quando eu chutei a porta pela terceira vez que perdi o controle do pacote e ele caiu no chão. Ouvi um leve barulho de algo quebrando lá dentro. Merda, eu disse. Eu esperava que não tivesse quebrado nada importante. Mas achei que eu simplesmente não diria ao meu vizinho sobre isso e deixaria acreditar que os correios tinham quebrado durante o transporte. Com as mãos livres, finalmente consegui abrir o portão da garagem. Arrastei a caixa o resto do caminho. Coloquei ela em um canto para quando meu vizinho chegasse e ele fosse pegá-la. E então me esqueci completamente dela, até que alguns dias se passaram. Não sei exatamente quanto tempo levou para o cheiro chegar da rachadura sob a porta da garagem para minha casa, mas ele chegou em progressão lenta. Era um odor enjoativo e doce, semelhante a um gambá. E nos primeiros dias, depois de sentir esse cheiro, eu realmente presumi que era exatamente isso, um bicho morto que havia deixado sua marca na minha casa. Foi só quando percebi que o cheiro estava ficando mais intenso em vez de diminuir. Então eu fui procurar a fonte desse cheiro. Foi quando abri a porta da garagem e foi quando o odor me empurrou para trás, segurando meu nariz. O culpado não foi difícil de identificar. A única mudança na minha garagem era a caixa no canto. Lembro-me de pensar que deveria ser uma daquelas caixas de assinatura de carne do mês. A carne deve ter ficado podre por ter ficado fora da geladeira por tanto tempo. Quanta carne poderia ter ali naquela caixa por ser tão grande e pesada? Uma vaca inteira? Cobri meu nariz enquanto me aproximava da caixa com uma tesoura nas mãos. Provavelmente não precisaria delas para abri-la, pois ela havia ficado encharcada o suficiente na parte inferior para ser perfurada com um dedo, mas não ia enfiar meu dedo em suco de carne estragada. Esse fundo encharcado foi o motivo pelo qual eu tive que abrir a caixa em primeiro lugar. Se eu tentasse arrastá-la inteira, tudo iria derramar no chão. Eu teria que despejar os pedaços de carne em um saco de lixo de cada vez e levá-los para o lixo, um processo que eu não estava ansioso para fazer. Minha tesoura rasgou a fita adesiva na parte superior da caixa de papelão. Achei que o cheiro não podia piorar. Mas ao virar as abas, descobri uma gama totalmente nova de fedor. Era como abrir um forno em chamas, mas em vez de uma onda de calor, fui recebido por uma onda de urina, suor, merda e putrefação. Era tão ruim que cambaleei para trás e tive que forçar o vômito que implorava para sair de mim. Não acho que teria conseguido lidar com aquele cheiro misturado nos horrores que saíam da caixa.
Não tenho vergonha de admitir que corri para fora para respirar um pouco de ar fresco. Mas no pouco tempo que passei na garagem, o cheiro havia se tornado tão enraizado no tecido das minhas roupas que se agarrou a mim como uma sombra. Nada do que eu tentei conseguiu tirar o cheiro das minhas narinas. Nem aromatizador de ambiente, nem máscara facial, nem 3 duchas e uma troca de roupa. Cada segundo que aquela caixa ficava aberta na minha garagem era mais um segundo que o cheiro tinha permissão para se instalar na minha casa. Eu tinha que engolir a seco. Voltei para a garagem, as abas da caixa ainda estavam abertas como se me convidasse a olhar. Eu estava preparado. Um pedaço de papel fechando minhas narinas, um saco de lixo em uma mão e um limpador mais forte que eu consegui encontrar na outra. E longas luvas de borracha para evitar que minha pele tivesse que tocar no que estava lá dentro. Mas, na verdade, não precisava de nada disso. Eu não teria que tocar ou limpar o conteúdo daquela caixa. Eu só teria que sofrer os pesadelos todas as noites. Você vê, havia carne naquela caixa, mas não era carne de vaca ou de porco. Não, era pior que isso. Era meu vizinho, morto, ainda inteiro, mas morto. Chamei a polícia e, naturalmente, eles me levaram para interrogatório. Afinal, é meio difícil não suspeitar do cara com o cadáver na garagem. Finalmente, eles logo perceberam que eu não estava envolvido. Meu DNA pode ter estado em toda aquela caixa. O cheiro pode ter deixado uma marca em toda a minha casa. Mas havia uma prova irrefutável nas mãos do meu vizinho que provava a minha inocência. Uma câmera de vlog. Eles me mostraram as imagens apenas uma vez. Não sei se eles tinham permissão para isso ou se sentiam tão mal por mim que acharam que não fariam mal. De qualquer forma, eu vi. Meu vizinho estava sentado na caixa do lado de fora de uma instalação de envio, rindo, enquanto contava ao mundo que seria enviado pelos Estados Unidos. Ele havia levado garrafas para poder fazer xixi, comida, um travesseiro e algumas lanternas. Seu amigo, um cara que eu já tinha visto na casa dele várias vezes ajudando ele com os vídeos, fechou a tampa e provavelmente deixou ele para envio. Nas próximas horas ou dias, honestamente não sei. Meu vizinho gravou alguns clipes curtos sobre seu progresso. Acho que estou em um caminhão agora, consigo sentir ele se movendo. Deve estar em um depósito, está muito quente aqui. Ainda tenho bastante comida, esse tipo de coisa. E então, na última entrada, a caixa caiu. Ele quebrou o pescoço, e foi isso. A câmera gravou até o cartão de memória ficar cheio ou a bateria morrer. Há uma coisa que não contei à polícia depois que eles me mostraram o vídeo. Uma coisa que eu ouvi na filmagem que me assombrará até o dia da minha morte. Logo após a queda que quebrou seu pescoço, ouvi o som familiar da porta da minha garagem rangendo.